Olá, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo diferente, que vai ser um vídeo de resolução de questões da prova do Banco do Brasil que teve agora em 2023. Esse concurso foi para agente comercial do Banco do Brasil e teve uma concorrência bem grande, muita gente fez esse concurso e algumas pessoas que eu conheço me pediram para resolver algumas questões, né? Aquelas questões que envolvem conhecimentos que eu tenho. Então, eu resolvi fazer isso de maneira mais completa e postar a resolução de todas as questões que têm assuntos correlatos aqui com o nosso canal, aqui no YouTube. Então, eu resolvi um total de 25 questões, que são 4 blocos de conhecimentos desse concurso, né? Matemática, atualidades do mercado financeiro, matemática financeira e conhecimentos bancários. Para quem não sabe, eu já fui concurseiro há muito tempo, hoje sou servidor público, aprovado em primeiro lugar, para o meu cargo de analista judiciário da área de estatística, e apoio todo mundo que quer fazer concurso, vale bastante a pena. Todo estudo é recompensado lá no final. E para quem quiser também, eu vou deixar na descrição desse vídeo o minuto exato de cada questão. Eu resolvi da questão 16 até a questão 40, mas eu vou deixar ali o minuto exato de cada uma delas, para quem quiser pular e ir direto, de repente, alguma questão em específico ali que queira ver a resolução, né? Então, esse vídeo vai valer tanto para quem já fez o concurso e gostaria de ver a correção das questões, como para quem está estudando para concursos dessa área bancária, que envolvam conhecimentos de sistema financeiro, conhecimentos bancários, matemática financeira e todos esses assuntos correlatos aqui com o nosso canal, beleza? Fiz com um material simples que eu tenho aqui em casa, mas espero que seja de grande valia para todo mundo que está nessa onda de estudar para concurso, beleza? Então, vamos para as questões. Vamos começar a resolver pelo bloco das questões de matemática, vamos na ordem. E a primeira questão de matemática, na verdade uma questão de raciocínio lógico, ela fala o seguinte: as 2023 assertivas a seguir estão escritas em um caderno. Número 1, só uma assertiva é falsa. Número 2, só 2 assertivas são falsas. Número 3, só 3 assertivas são falsas, e assim sucessivamente até a última, que fala só 2.023 assertivas são falsas. Então, aí, considerando-se essas 2.023 assertivas, o número de assertivas verdadeiras é o tipo de questão que a gente tem que procurar incoerências, né? É uma questão de raciocínio lógico, que a gente tem que procurar incoerência. E a primeira dica que eu dou para vocês, que estiverem resolvendo um tipo de questão como essa aqui, é assim: esse é o tipo, essas assertivas, elas são do tipo excludentes, né? Como elas falam só, todas elas falam só. Então, só uma é falsa, só 2 são falsas, só 3 são falsas. Não tem como mais de uma serem verdadeiras, né? Não tem como só uma ser falsa e também só 2 serem falsas. Então, eu não consigo ter mais de uma assertiva verdadeira. No máximo, eu posso ter uma verdadeira ou talvez nenhuma. Dessa maneira, eu já sei que a letra A, a letra B e a letra C estão eliminadas, né? Porque elas dizem que várias assertivas são verdadeiras, né? Não tem como. Então, a assertiva A, a assertiva B e a assertiva C estão fora. Vamos ver se eu consigo encontrar uma alternativa verdadeira ou nenhuma, né? E a gente, como eu falei, a gente vai sempre tentar encontrar incoerências. Vamos supor que eu quero testar se existe uma verdadeira no meio dessas 2023 e vou testar como sendo a primeira. Né? Então, se eu considerar que a primeira delas é uma assertiva verdadeira, ela fala o seguinte: só uma assertiva de todas elas é falsa. E aí, eu vou considerar então que se essa é verdadeira, todas as outras são falsas. Tem como só uma assertiva desse caderno ser falsa, como diz a primeira, e daí todas as outras são falsas? Não. Né? Porque se eu estou considerando que a primeira assertiva é verdadeira, eu assumi que só uma delas é falsa. Mas, consequentemente, se só essa é a verdadeira, todas as outras 2.022 seriam falsas. Então, eu caio numa incoerência. Não pode ser só a primeira alternativa verdadeira. Mas vamos testar então a última, né? A última fala o seguinte: só 2.023 assertivas são falsas. Se eu considerar que essa última afirmativa é verdadeira, eu caio numa incoerência de novo, né? Porque eu considero que essa afirmativa é verdadeira e as outras 2.022
são falsas. Só que ela em si fala que 2.023 assertivas são falsas, então cai numa incoerência de novo. Porque ela, sendo verdadeira, afirma que ela é falsa. Assim, eu também não posso dizer que essa é a única afirmativa verdadeira, mas isso não ocorre quando a gente testa a penúltima afirmativa. O que a penúltima afirmativa fala? Que só 2.022 só 2.022 assertivas são falsas. Se eu considero que essa é verdadeira, eu não tenho nenhuma incoerência. Por quê? Ela fala só 2.022 assertivas são falsas, que são as outras. Ela é verdadeira. Então aí eu não caí em nenhuma incoerência. Esse é o tipo de questão que não tem uma fórmula pronta para resolver. A gente tem que meio que ir testando e vendo se a gente encontra incoerência ou não. Quando a gente não encontra incoerência, a gente chegou na resposta. Então, essa penúltima alternativa, vou colocar uma corzinha azul nela, essa aqui, a 2022, ela fala só 2.022 são falsas, ou seja, as outras. Ela é verdadeira. E aí cheguei na resposta. Letra D, apenas uma afirmativa é verdadeira. Questão 17. J convenceu o diretor de um curso preparatório a abrir uma turma especialmente para o concurso em que ele pretende se inscrever e comprometeu-se a trazer mais alunos para formar essa turma. O diretor do curso estabeleceu a seguinte condição: uma sala com 70 lugares, ou seja, com capacidade para até 70 estudantes, será disponibilizada para a turma desde que cada estudante, incluindo você, J, pague mensalmente R$ 660 mais R$ 30 por cada lugar vago. Considerando-se a condição estabelecida pelo diretor para que o curso tenha arrecadação mensal máxima com essa turma, ele deverá ter exatamente X estudantes, e aí ele, dividindo esse X por 5, obtém esse resto igual a. Então a gente precisa descobrir o valor de X. Nesse caso, é uma questão que o diretor do curso ele quer dividir o custo com os alunos, né? Então, caso a turma não seja lotada, caso ela não tenha os 70 estudantes, cada estudante vai ter que pagar um pouquinho a mais pelos lugares que ficaram vagos. Vamos montar, então, as equações que representam a arrecadação desse curso, né? A função que representa a arrecadação. Então, a arrecadação ela tem duas parcelas. Primeiro, ela tem a parcela básica, né, de R$ 660 por aluno. Então, se a gente disser que existem X alunos, é 660 vezes X. E tem a outra parte, né, mais a parte que cada aluno vai pagar um pouquinho pelos lugares vagos. E quanto que cada aluno vai pagar? Cada aluno vai pagar R$ 30 por lugar vago. Então, é 30 vezes 70 menos X. Porque se existem X alunos matriculados, os lugares vagos é o diferencial, é 70 menos X. Se existirem 60 matriculados, vão ter 10 lugares vagos. Então, 70 menos 60 dá 10 os lugares vagos. E isso vezes X também. Porque cada aluno vai ter que pagar R$ 30 por lugar vago. Então, é vezes X, que é vezes o número de alunos matriculados. Se a gente montar, então, a função de arrecadação do curso, a gente vai ter o seguinte: a arrecadação em função de X vai ser 660X mais, aí eu distribuo 30 e o X, aí eu faço essas multiplicações e vou ficar com 2.100X menos 30X ao quadrado. E a gente ainda pode simplificar um pouquinho mais. A arrecadação em função de X, 660X mais 2.100X, 2.760X menos 30X ao quadrado. Isso aqui é uma função do primeiro grau, né? Uma função do primeiro grau que tem uma concavidade para baixo, é uma parábola com concavidade para baixo, porque o termo que acompanha ali x ao quadrado é negativo. Essa aqui é só a resolução da questão, a gente não está fazendo uma aula sobre função do segundo grau, mas a gente sabe que essa função do segundo grau, se a gente colocar num gráfico aqui cartesiano
abscissa e ordenada, onde a abscissa é x e a ordenada é a arrecadação em função de x, a gente tem um gráfico que é mais ou menos assim, que é uma parábola com concavidade para baixo, e ela tem duas raízes, né? Uma está aqui e a outra está aqui. E a gente quer saber qual é o x que maximiza a arrecadação. Então, se a gente for aqui no ponto de máximo da arrecadação, vai ter um número de alunos que maximiza a arrecadação, e a gente encontra esse ponto aqui em cima. Qual será o ponto? Bom, no caso de equações de funções de segundo grau, a gente sabe que o ponto, né, o vértice da parábola, ele tem as coordenadas sendo menos b sobre 2a e menos delta sobre 4a. No caso, como eu quero o ponto da abscissa, que é este ponto aqui, eu quero o valor primeiro valor da coordenada, né, que é a coordenada do eixo x do vértice, que é menos b sobre 2a. Nessa equação aqui, vamos escrever a função de novo. A em função de x é menos 30. Estou só escrevendo a equação de novo. A função de novo. 2760x. Opa. Bom, aqui a gente tem que o A é menos 30 e o B é 2760, né? Então, vamos resolver menos B sobre 2A é exatamente menos 2760 dividido por 2 vezes o A, que é menos 30. Então, a gente tem menos 2760 dividido por menos 60. E o resultado dessa conta, menos com menos, vira mais e dá 46. Então, 46 é exatamente a abscissa do vértice da parábola. Então, esse ponto aqui é o ponto 46. Isso quer dizer que a arrecadação do cursinho vai ser máxima se existirem 46 alunos matriculados e 34 lugares vagos. Então, a gente descobriu que x é igual a 46, e ele faz a seguinte pergunta: se a gente dividir x por 5, qual é o resto dessa divisão? E aí, é super simples. 46 dividido por 5 dá 9 e resto 1. 9 vezes 5, 45, resto 1. Então, aqui está o gabarito da nossa questão, letra B. A sequência dos primeiros 2.100 números inteiros positivos foi disposta em uma tabela da seguinte forma. Então, a gente vê ali como é que tá, né? As linhas ímpares começam da coluna 1 e as linhas pares têm um deslocamento e começam da linha 2, mas todas as linhas têm 6 números e vai de 6 em 6, né? De modo que o último número de cada linha vai ser a tabuada dos 6 aí. 6, 12, 18, 24, 30, beleza. Nessa distribuição, as linhas de número ímpar recebem só 6 números da sequência a partir da coluna 1, ficando a coluna 7 vazia. Já as linhas de número par também recebem só 6 números da sequência, mas a partir da coluna 2, ficando a coluna 1 vazia, como pode ser observado na tabela apresentada. E aí ele quer saber, se a gente for fazendo essa sequência até os números 1808 e 2023, quais seriam as colunas desses números? Bom, a primeira coisa que a gente tem que saber duas coisas, né? Qual seria a linha deles e se essa linha aí, ela é uma linha par ou se ela é uma linha ímpar. Porque aí a gente tem que, né, as linhas ímpares não têm deslocamento da primeira e as linhas pares têm deslocamento. Então, vamos ver onde é que estaria o número 1808. Primeira coisa é dividir por 6, para a gente saber, né, em qual linha que ele estaria. Então, vamos dividir por 6, aí são contas de matemática básica, né? 1800... Opa, vamos fazer uma letra melhor aqui. Vou aumentar aqui. 1808 dividido por 6, né? Questão bem simples. Pega o 18, 3, resto 0.
0, 0, o 8 dá uma vez e resta 2. Ou seja, onde é que vai estar o número 1808? A gente vai ter 301 linhas completas e depois 2 números na linha seguinte. Então, a gente vai ter, se são 301 linhas completas, o número 1808 vai estar na linha 302. Então, a gente já sabe que é uma linha par, que vai ter um deslocamento, e a gente tem 2 números, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. Digamos que essa aqui fosse a linha 302, né? Vou colocar aqui, linha 302. Aqui fica em branco. A gente teria o número 1807 e depois 1808. É porque a gente tem 301 linhas completas e sobram 2 números para a linha 302. Então, a gente já sabe que o número 1808 está na coluna 3. Dessa maneira, a gente já elimina aqui 3 alternativas, né? A gente já elimina essa aqui e essa aqui. Vamos ver agora se o número 2023 terminaria na coluna 3 ou terminaria na coluna 2. E é o mesmo racional da primeira, né, do 1808. Então, a gente tem que fazer a divisão de 2023 por 6. E aí, vamos lá. Então, 20, né, 3 vezes, dá 18. Opa, dá 18, sobra 2. Deixa eu usar esse 2 aqui. 22, mesma coisa. 3 dá 18, sobram 4. E aí a gente baixa esse 3, 43, a gente vai usar o 7, que é 6 vezes 7, 42, e o resto é 1. Então, a gente tem, de novo, 337 linhas completas e mais um número na linha 338. De novo, a linha 338 é uma linha par que tem deslocamento de uma casa. Então, vamos apagar esses aqui. Vamos supor que a gente está na linha 300. Vamos aumentar isso aqui. A gente está na linha 338. Na primeira coluna a gente não tem nada. E na segunda coluna a gente já tem aqui o número 2023. Então, seria na coluna número 2 e a nossa resposta tá aqui, gabarito letra E. Seguindo, vamos fazer a questão 19, uma questão de sistemas de equações. 3 novas agências de um banco estão sendo criadas e alguns poucos materiais ainda precisam ser comprados. A tabela a seguir mostra esses materiais e suas respectivas quantidades, pedidas por cada uma dessas agências. Sabe-se que todos os materiais são idênticos e têm o mesmo preço, o mesmo ocorrendo com as mesas e com as cadeiras. Então, todos os armários têm o mesmo preço, todas as mesas têm o mesmo preço, todas as cadeiras têm o mesmo preço. O custo total da compra do material para a agência Z em reais é D. Aí é o seguinte, a gente tem 3 incógnitas, né? O preço do armário, o preço da mesa e o preço da cadeira. E a gente só tem 2 equações completas. Quer dizer, a gente não consegue saber qual é o valor de cada armário, qual é o valor de cada mesa, qual é o valor de cada cadeira. Mas a gente não precisa disso para resolver esse sistema de equações. Porque o que a gente precisa saber é quanto custam 2 armários, mais 2 mesas, mais 2 cadeiras, que é a compra da agência Z. Então, vamos fazer essa conta. Vamos colocar aqui o sisteminha, vamos chamar o preço do armário de A, o preço da mesa de M e o preço da cadeira de C. E a gente fica com o seguinte sisteminha de equações, né? A gente tem que 4A mais 7M mais 10C é igual a 7.500. Essa é a equação referente à primeira agência. Agora, a equação referente à segunda agência. 1A mais 2M mais 3C igual a 2.080. Esse tipo de questão aqui fica fácil quando a gente já tem prática em resolver questão de sistemas de equações, né?
Aqui, quanto mais a gente resolve, mais o nosso olho fica aguçado para enxergar o que a gente vai fazer para chegar no resultado. Como eu falei, a gente não precisa saber quanto custa, qual o valor de A, qual o valor de M, qual o valor de C. Só o que a gente precisa saber é quanto custa 2A mais 2M mais 2C, que é o preço total do material da agência Z. Então, olhando isso aqui, eu já identifico facilmente o seguinte. Vou deixar isso aqui um pouco menor. Vou colocar aqui assim. Que se eu multiplicar, tá, a segunda equação por menos 3, multiplicar todos os elementos por menos 3, eu vou ficar com o seguinte. 1A vezes menos 3. Eu vou ter menos 3A. Mais 2M vezes menos 3. Eu vou ter menos 6M. Mais 3C vezes menos 3. Menos 9C. Igual 2.080 vezes menos 3. Menos 6.240. Agora percebam que eu vou colocar só a equação. Vou chamar essa aqui de equação 1, a primeira, e essa aqui de equação 2. Vou desconsiderar essa equação do meio, que ela só serviu para eu chegar na equação 2. Então, vou colocar essas duas aqui embaixo. Então, vou colocar de novo. Vamos lá. 4A mais 7M mais 10C igual a 7.500. E a de baixo, menos 3A, menos 6M, menos 9C, igual a menos 6.240. Percebam que eu tenho 4A menos 3A, 7M menos 6M, 10C menos 9C. Se eu somar tudo isso, vai sobrar só um de cada, né? E isso já resolve meu problema. Vamos fazer essa soma? Vou somar as duas equações, né? Claro, estou somando uma coisa positiva com uma coisa negativa. Então, no final, estou subtraindo. Então, 4A menos 3A, 1A. 7M menos 6M, mais 1M. Mais 10C menos 9C, mais 1C. E essa diferença aqui, 7.500 menos 6.240 é 760, 1.260. Então, eu sei que 1A mais 1M mais 2C é igual a 1.260. Mas eu não quero 1A mais 1M mais 1C. Eu quero 2A mais 2M mais 2C. Então, é só multiplicar todo mundo por 2. Multiplico todo mundo aqui por 2. Aí eu vou ficar com 2A mais 2M mais 2C igual a 2.520. E aí tá aqui, nosso gabarito. Sem descobrir quanto vale individualmente A, M e C, eu descobri quanto vale 2A mais 2M mais 2C. 2.520. E tá aqui nosso gabarito. Letra D. Vamos lá para a questão 20. Um investidor muito supersticioso escolhe mensalmente um conjunto de 3 tipos de investimentos para aplicar alguma quantia. Ele toma por regra dispor apenas dos mesmos 9 tipos de investimentos e nunca repetir em um mesmo mês o mesmo conjunto de 3 tipos já usados em qualquer mês anterior. Por exemplo, se no primeiro mês ele escolheu os investimentos ABC, no segundo mês ABD e no terceiro mês EFG, então ele não pode investir novamente num mesmo mês, por exemplo, no conjunto dos investimentos de tipos ABC, por já tê-lo usado no primeiro mês. Considerando-se as condições descritas, o número máximo de meses que o investidor poderá fazer esses investimentos é. Então, uma longa história aqui para fazer o candidato perder tempo, para simplesmente ser uma questão básica de combinação. Quem estuda aí análise combinatória sabe como é que é isso aqui. Ou seja, ele tem 9 investimentos diferentes, 9 possibilidades que ele considera, mas por mês ele só escolhe 3 e ele nunca repete, né? Ele nunca repete o que ele já escolheu no mês anterior. Só que, claro, vai chegar um momento que não tem mais nenhuma combinação possível
E aí ele vai precisar repetir. Ele quer saber durante quantos meses esse investidor pode escolher 3 diferentes de todas as outras que ele já escolheu nos meses anteriores. E aí basta a gente fazer a fórmula da combinação, né? Então a gente tem combinação de 9, 3 a 3. E a gente está fazendo combinação porque nesse caso a ordem não importa, né? Escolher os investimentos A, B, C é a mesma coisa que escolher os investimentos B, C, A, porque são os mesmos investimentos. Então aqui a ordem não vai fazer diferença, então a gente usa combinação. Combinação de 9, 3 a 3 é basicamente a fração, né? De 9 fatorial dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. E isso aqui é a mesma coisa que 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial dividido por 6 fatorial, 3 fatorial. A gente pode simplesmente cancelar esse 6 com esse 3. Desculpa, o 6 fatorial de cima com 6 fatorial de baixo. E a gente fica com a fração 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 fatorial. 3 fatorial é exatamente 3 vezes 2 vezes 1. Então a gente tem 9. A gente tem 9 vezes 8 vezes 7 dividido por 3 vezes 2 vezes 1. E aí aqui a gente vai simplificando, né? Vamos fazer simplificações. Eu posso simplificar o 2 com o 8 e vira 4 aqui em cima. Posso simplificar o 9 com o 3, vira 3 aqui. Então, fica 3 vezes 4 vezes 7. 3 vezes 4 é 12. 12 vezes 7, 84. Tá aí o nosso gabarito. Alternativa, letra A. Vamos para a primeira questão de atualidades do mercado financeiro dessa prova do Banco do Brasil. Lembrando que é a prova de modelo A, gabarito 1, certo? Então, é uma questão até bem intuitiva e praticamente de graça, que é a questão que a banca, né, que o elaborador deu para os candidatos. Questão bem intuitiva, ela fala no Brasil, uma das características do modelo de negócios dos bancos na era digital a gente sabe que até tá bem difundido isso já, que as fintechs elas estão simplificando muito a relação entre os bancos, as instituições financeiras e os clientes por meio da união, né, dos serviços financeiros prestados através de canais de tecnologia, canais robustos de tecnologia, né? Então a gente não vai mais em agência bancária sacar dinheiro, a gente nem anda muito mais com dinheiro vivo hoje, né? Dinheiro em cash. A gente resolve tudo por meio de aplicativo, paga boleto, faz transferência, o próprio Pix está inserido nesse contexto, né, da era digital dos bancos. E vamos ver as alternativas. Então, uma das características é maior proximidade física com os clientes nas agências bancárias? Não, é justamente o contrário, né? O que se chamou de processo e tem se chamado ao longo do tempo de processo de desbancarização, com o início das fintechs, cada vez menos agências bancárias, muitos bancos fechando agências bancárias, mantendo poucas agências por cidade, porque quase tudo agora é resolvido por meio dos canais digitais, né? Então, letra A estaria eliminada. A letra B, dispensa de regulação por parte do Banco Central. Também não é assim, não é bagunçado, né? É tudo bem regulado. O Banco Central faz o mesmo tipo de regulação usado para os bancos tradicionais, né, para os bancos físicos, ela é utilizada para as instituições financeiras, para as fintechs, para os bancos digitais. Então elas são classificadas como instituição financeira, elas têm uma exigência de capital mínimo de utilização, elas se submetem ao controle, né? Existem percentuais que têm que ser obedecidos sobre o controle dessas instituições financeiras, devem ser sociedades anônimas, né? Sociedades por ações, como é que é a participação de capital estrangeiro, enfim. Então tem várias necessidades de ter, por exemplo, uma plataforma digital para atender os clientes. Então não é ausência ou dispensa de regulação, são altamente reguladas, mas elas não têm mais essa característica, né, essa presença física. E a letra C, disseminação das plataformas online. Aí sim, é justamente isso aqui a principal característica, né, uma das principais características
Hoje a gente resolve tudo por celular, tablet, computador, então a presença física ficou bem menos, né? Ficou bem secundária hoje em dia. Lentidão dos canais de comunicação não é o caso. Hoje a gente vê, por exemplo, só pensar no Pix, né? A velocidade de uma transação feita por Pix dentro dos aplicativos dos bancos hoje é assim, segundos, né? Frações de segundos são necessários para realizar uma operação via Pix. Então, dessa maneira, e assim como o Pix, todas as outras transações, né? E também menor oferta de produtos e serviços aos clientes não é o caso. Isso é bem o contrário, né? Quanto mais fintech, quanto mais disseminação dessas plataformas online, quanto mais clientes com acesso aos bancos por meio do seu celular pessoal, mais produtos são oferecidos. Então a gente tem aí uma gama, né? Seguro de vida, seguro de automóvel, tudo resolvido por meio de aplicativo, câmbio, né? Abrir uma conta em dólar, muito fácil hoje em dia, por diversas fintechs aí que permitem a gente ter uma conta em dólar, para fazer transferências internacionais, fazer diversos tipos de investimentos, né, que são alternativas à poupança. Se a gente pensar aí 10 anos atrás, não era tão fácil assim como está hoje, né? Vários bancos oferecendo diversos aí CDBs, contas remuneradas, então aumentou muito a oferta de serviço. O próprio Pix, né, que é uma iniciativa do Banco Central, disponibilizado aí nas principais plataformas dos bancos digitais. Isso tudo representa um aumento, né, de produtos, um aumento da oferta dos produtos para os clientes. Então, 21, letra C, questão bem tranquila. A questão 22 fala o seguinte: quando um indivíduo, ao comprar um produto em uma loja, efetua o pagamento utilizando papel moeda, cash, a moeda estará cumprindo nessa operação a função de... Bom, qualquer livro de economia, de macroeconomia que a gente consultar, qualquer livro de macroeconomia vai dizer que a moeda tem 3 funções, né? Que são meio de troca, unidade de medida e reserva de valor. Dessa maneira, a gente já eliminaria aqui dessa questão 2 alternativas que não são funções da moeda. Até, por exemplo, precaução é utilizado como um dos motivos de demanda por moeda, né? Na teoria keynesiana, demanda precaucional por moeda, mas isso não é a função da moeda. A função da moeda é meio de troca, unidade de medida ou reserva de valor. E nesse caso, quando uma pessoa entra numa loja, entrega uma nota, um papel moeda e retira um produto, está comprando um produto com papel moeda, está utilizando a moeda como meio de troca, né? Essa questão bem simples, bem conceitual, simples. A moeda também tem função de unidade de medida, então a função de unidade de medida se refere a gente poder utilizar a moeda como uma medida para fazer contas com valores monetários. Então, eu sei que um objeto que custa R$200, ele é o dobro de um objeto que custa R$100. Então, como a moeda ela tem essa métrica, né? No caso, assim, a menor unidade, a menor fração é 1 centavo, a gente consegue fazer contas com moeda, contas monetárias, né? Somar valores, dividir valores, subtrair valores. Então, ela tem essa função de ser uma unidade de medida. Mas não é o caso aqui desse problema. E também a moeda tem a função de ser uma reserva de valor, ou seja, ela tem a capacidade de preservar o seu valor ao longo do tempo, né? Então, se a gente pega, por exemplo, uma nota de R$10, coloca numa gaveta e deixa trancado lá por 10 anos, daqui a 10 anos, essa moeda continua valendo R$10. Isso não tem exatamente a ver com o poder de compra, mas sim com a preservação do valor. Ela sempre vai valer R$10, apesar de, né, a inflação corroer o valor de compra, o poder de compra. O valor dela vai ser de sempre R$10. Em tempos remotos, quando outros bens eram utilizados como meio de troca, dependendo do bem, ele podia se exaurir sozinho, né? Imagina uma economia onde o meio de troca seja, por exemplo, carne, né? Então, se usa carne para comprar e vender produtos. A carne sozinha, se você estoca a carne, depois de um tempo, ela se deteriorou completamente, não vale mais nada. Então, a moeda, ela tem esse poder de preservar o seu valor ao longo do tempo. Mas também não é o caso dessa questão, né? Aqui, a moeda está sendo usada como meio de troca e está aí a resposta. Questão 23 trata de uma atualidade bem recente, relacionada ao Pix, dessa era digital dos bancos. E vamos dar uma lida nela. O Internet Banking facilita a realização de transações bancárias, mas também oferece risco para usuários finais, que são pessoas naturais.
Para minimizar os riscos, o Banco Central do Brasil determina que os participantes provedores de conta transacional do Pix devem estabelecer limites máximos de valor para a iniciação de um Pix com finalidade de compra ou de transferência por conta transacional e possibilidade de diferenciação do limite estabelecido para o período diurno e para o período noturno, né? Então, são medidas de segurança criadas pelo próprio Banco Central. Os participantes poderão, a seu critério, ofertar funcionalidades para que o usuário final possa solicitar que o período noturno compreenda o período entre. Bom, isso é, como eu falei, uma instrução normativa do Banco Central, publicada em dezembro de 2022, que passou a vigorar a partir de janeiro de 2023. E nessa instrução normativa, o número dela é 331, então, instrução normativa do Banco Central, número 331, ela já define ali no primeiro artigo, ela define qual é o período diurno e qual é o período noturno. Então, o período diurno vai de 6 da manhã às 10 da noite e o período noturno vai de 10 da noite às 6 da manhã do dia seguinte. Então, basta saber isso para responder essa questão. E aqui, então, a gente tem o gabarito como a letra B. A questão 24 trata da blockchain e ela fala: existem grupos que trabalham cooperativamente para validar as operações na blockchain por meio de solução de cálculos complexos e que concordam em dividir proporcionalmente recompensas de bloco entre eles, de acordo com sua contribuição nesse trabalho. Tais grupos são denominados... Bom, então isso veio, começou a ver a resposta para essa questão, são os pools de mineração. E isso começou a acontecer porque começou a cada vez ficar mais caro fazer mineração individualmente, das transações na blockchain, que são, como o próprio enunciado já está falando, são cálculos complexos, e isso demanda muito dos hardwares e dos softwares de quem está fazendo a mineração. Então, cada vez mais, inicialmente se fazia a mineração por CPU, depois GPU, isso foi evoluindo até que cada vez mais, buscando máquinas mais potentes para conseguir fazer uma mineração maior das transações da blockchain. E isso aí começou a tornar muito caro para que as pessoas fizessem individualmente, então elas começaram a se unir através desses pools para poder fazer isso em conjunto, e aí elas dividem proporcionalmente, tudo que o grupo, tudo que o pool de mineração consegue minerar é dividido proporcionalmente entre todo mundo que participa daquele pool de acordo com o hash de cada um. Então, isso é uma maneira, digamos assim, uma cooperativa de mineração, mas o termo específico é pools de mineração. As outras alternativas aí fala grupo de data lake. Na verdade, data lake nem é um termo exatamente relacionado à questão da blockchain. Data lake é repositório de dados, então para grandes bases de dados também envolve Big Data, mas não está associado especificamente à blockchain. Redes de extração, na verdade, nem é um termo técnico da blockchain, pode estar relacionado a qualquer tipo de rede de extração, sei lá. Cooperativas de blocos também não é o caso, até tem um sentido parecido, porque um pool de mineração acaba sendo uma espécie de cooperativa. As pessoas se juntam, contribuem cada uma com uma parte da mineração total e depois dividem o resultado entre elas, mas o nome técnico não é cooperativas de blocos, é pool de mineração. E pool de distribuição, na verdade, está mais associado à união de determinadas instituições para fazer distribuição de valores imobiliários, enfim, distribuição de produtos financeiros que vão ser lançados para os agentes econômicos. Então, pool de distribuição também existe como nome técnico, mas mais associado ao mercado financeiro tradicional, não ao mercado da blockchain. Então, a resposta está aí, questão 24, pools de mineração. Vamos lá, questão 25, sobre atualidades do mercado financeiro. O Banco Central tem dedicado atenção às entidades identificadas como Shadow Banking, ou Banco Sombra. Essas entidades já se encontram sob alguma regulação e supervisão, feita por autoridades com jurisdição nacional, como o A. Bom, essa questão muito fácil de responder, até porque só dessas 5 alternativas aí só existe uma delas que é uma autoridade dentro do Sistema Financeiro Nacional,
que é a CVM, né, a Comissão de Valores Mobiliários, que basicamente lida com toda a parte do mercado de valores mobiliários, né, bolsa de valores, todos esses títulos que a gente negocia que são valores mobiliários, ações, cotas de fundos de investimento, enfim. Então, aí ela já está respondida, né, sendo a CVM a única autoridade, mas só comentando essa questão de shadow banking, como se fosse um mercado negro, digamos assim, um mercado paralelo de intermediação financeira, que é como se fosse um mercado negro dos bancos. Então, uma determinada instituição, ela faz o mesmo serviço dos bancos, mas ela não aparece oficialmente, digamos assim, para o Banco Central. Ela não é regulada pelo Banco Central, então é como se fosse um mercado negro ali, e as autoridades monetárias, elas têm que trabalhar, né? Todas as autoridades do Sistema Financeiro Nacional têm que trabalhar para ir atrás dessas instituições e conseguir regular o que elas fazem para não deixar a coisa ficar solta e isso acabar tendo um impacto maior, gerando alguma crise dentro do Sistema Financeiro Nacional. Então o shadow banking hoje é um ponto de bastante atenção do Banco Central, enfim, da CVM, do Conselho Monetário Nacional. Bom, só comentando as outras instituições aí, Caixa Econômica Federal, nada a ver, né? Banco do Brasil também um banco, não tem nada a ver, nem são autoridades. Banco do Brasil, Caixa Econômica, são bancos múltiplos aí. O Banco Sicredi, um banco cooperativo, também nada a ver. É uma instituição que ela é um banco cooperativo, né? Então, o acionista majoritário é a própria Sicredi Participações, então também não tem nenhum papel de regulação dentro do sistema financeiro nacional. E Open Finance nem sequer é uma instituição, né? Open Finance é um projeto do Banco Central que visa esse compartilhamento de informações entre as instituições financeiras, desde que as informações compartilhadas sejam autorizadas, né? Desde que esse compartilhamento seja autorizado pelos clientes das instituições financeiras. Então, também nada a ver com uma instituição, uma autoridade do Sistema Financeiro Nacional. CVM, então, está aí respondida essa questão 25. Bom, então vamos resolver a primeira questão de matemática financeira da prova do Banco do Brasil. Lembrando que eu estou resolvendo a prova do modelo A, gabarito 1, beleza? Então, nessa prova, a primeira questão, que é a 26, diz o seguinte: um cliente tem duas opções para investir R$100.000 por um prazo de 2 anos. A primeira opção oferece um retorno de 12% ao ano no regime de juros compostos, mas tem cobrança de 15% de imposto de renda sobre os juros do investimento. A segunda opção, ela paga um pouco menos, ela rende 10% ao ano, também sobre juros compostos, mas nesse caso tem a vantagem de não ter imposto de renda. E a questão, ela pede para a gente comparar os dois investimentos e ver no resultado final qual é a diferença entre a que paga mais e a que paga menos. Então a gente tem que fazer dois caminhos, né? A gente tem que necessariamente calcular o rendimento de cada uma das aplicações. Então vamos fazer uma questão sobre juros compostos, né? Bastante tranquila. E a gente sabe que no caso de juros compostos, o rendimento final é dado, né? O montante final é dado pelo capital aplicado vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Vamos fazer então para o caso da aplicação 1. Qual vai ser o resultado final? Né? O capital aplicado é 100.000. 1 mais a taxa. A gente já sabe que a taxa da primeira é de 12% ao ano. Então, 1,12 elevado ao tempo, são 2 anos. Só resolver isso aqui. Então, o montante final vai ser de 100.000. 1,12, né? 1 mais 0,12 é 1,12 elevado ao quadrado. Isso aqui vai dar 100.000 vezes 1,12 elevado ao quadrado é 1,2544. E o resultado disso aqui dá 125.440. Só que esse é o resultado da aplicação antes da incidência do imposto de renda. O imposto de renda, ele é de
15% sobre o rendimento. Se ele colocou 100 mil e tirou 125.440, o rendimento foi de 25.440. É só o que excede a aplicação inicial. Então, os 15% de imposto de renda, né? 15% de imposto de renda vão incidir apenas sobre os 25.440, que são o rendimento da aplicação. Nesse caso, como é que a gente calcula, né? 0,15 vezes 25.440. Aqui em cima eu escrevi errado, né? 440. Beleza. Esse valor aqui dá 3.816. Então, esse é o juros que ele vai pagar. Então, no líquido, quanto que ele vai tirar? Ele vai tirar 125.440 menos 3.816, que é exatamente R$121.624. Esse aqui é o resultado líquido que o investidor vai ter com a aplicação número 1. Agora a gente tem que calcular quanto que ele vai receber na aplicação número 2, porque o problema aqui é a diferença entre elas. Então vamos fazer a outra, vamos fazer aqui embaixo. O segundo caso é mais simples, né? Porque não tem imposto de renda e ele rende 10% ao ano. Então, nesse caso, vou até colocar uma outra cor. Vamos usar um roxo assim. O montante, nesse caso, é o mesmo capital aplicado, né? Vou até desenhar a fórmula de novo. Nesse caso aqui, a gente tem que o montante, ele vai ser 100 mil vezes 1 mais a taxa é de 10%, então 0,1 elevado ao tempo, que são 2 anos. Isso aqui dá 100 mil vezes 1,1 elevado ao quadrado. 1,1 elevado ao quadrado é igual a 1,21. Então, o resultado disso aqui, 100 mil vezes 1,21 é 121 mil. E aqui a gente tem o resultado líquido já da segunda opção de investimento, porque aqui não tem imposto de renda. Então, significa que a gente tem uma aplicação rendendo 121 mil no líquido e a outra rendendo no líquido 121.624. A diferença entre a mais vantajosa, que é essa aqui, e a menos vantajosa, que é essa aqui, simples, né? 121.624 menos 121.624. Opa. Então tá aqui nosso gabarito. Que aqui, no caso, é a letra A. Vamos agora para a questão 27, a questão mais de graça dessa prova. A banca César Gran Hill aqui foi bem generosa com os candidatos, né? A questão fala: um banco oferece para um cliente um investimento que lhe proporcionará uma taxa de juros de 1% ao mês no regime de juros compostos. Esse mesmo banco também disponibiliza para o mesmo cliente uma linha de crédito de fácil acesso, chamada cheque especial, cobrando uma taxa de juros de 4% ao mês no regime de juros compostos. E aí ele pergunta: para esse cliente, a diferença entre a taxa anual da operação financeira disponível no cheque especial e a taxa anual da operação financeira disponível no investimento oferecido é. No caso, ele deu as taxas mensais e perguntou a diferença anual. Então, a gente tem que transformar as taxas mensais para taxas anuais. Mas ele já fez esse trabalho para a gente, né? A gente sabe o seguinte: uma taxa, no caso dos juros compostos, de juros de 1% ao mês, né?
Então, a gente tem que a taxa de juros é... a taxa de juros é... Isso aqui é igual a 1%. Né? Para transformar essa taxa aqui em taxa anual, basta a gente fazer 1 mais a taxa elevado a 12 menos 1. Assim, a gente transforma uma taxa de juros compostos de mensal para anual. Isso aqui vai ficar 1,01 elevado a 12 menos 1. O 1,01 elevado a 12, isso aqui, o problema já deu para a gente. Né? Então, basta que a gente faça uma conta bem simples, que é a gente pegar esse número ali do problema, né, o dado, 1,1268 menos 1. Isso aqui é igual a 0,1268. Essa é a taxa anual, né, vou botar aqui ao ano, do investimento que o banco oferece. E é o mesmo caminho para fazer a taxa do cheque especial. Né? A taxa do cheque especial é 1,04 elevado a 12 menos 1. Ali o problema já deu. Então é só fazer 1,6010 menos 1, que é igual a 0,6010. Essa é a taxa anual do cheque especial. E ele pediu a diferença. Então, para a gente representar isso aqui, essas taxas, essas duas taxas aqui, como valores percentuais, só a gente caminhar com a vírgula 2 zeros, né? Quer dizer, caminhar com a vírgula duas casas, né? Que são os 2 zeros do 100. E a gente tem que a taxa, vamos botar assim, a taxa do... A taxa do investimento, ela é de 12,68 ao ano. E a taxa do cheque especial, ela é de 60,10% ao ano. A diferença dessas duas taxas, 60,10 menos 12,68, é exatamente 47,42. Questão 28 agora. O capital de um cliente do segmento ultra especial ficou aplicado durante 50 dias a uma taxa de juros simples de 1,5% ao mês. Ao final desse prazo, o cliente resgatou tudo e pagou R$ 4.500 referente a 22,5% de imposto de renda sobre os juros proporcionados pelo investimento. Considerando-se o mês com 30 dias, o valor aplicado nessa operação, em reais, foi de... Aqui, basicamente, a gente tem que encontrar qual foi o rendimento total. Se ele pagou 4.500 de imposto de renda sobre o rendimento, qual terá sido o rendimento total se isso equivaleu a 22,5%? É bem simples. A gente só tem que fazer o seguinte, vamos botar um azul aqui. R$ 4.500 equivalem a 22,5%. Qual é o valor total? Né? Quanto é 100%? Isso aqui a gente simplesmente dividir 4.500 por 22,5%, que é a mesma coisa que fazer 4.500 dividido por 0,225, que é a representação decimal, né, de 22,5%. Esse resultado aqui é 20.000. Ou seja, o rendimento total da aplicação foi de 20.000. Agora a gente precisa saber qual é o valor aplicado durante 50 dias a uma taxa de 1,5% ao mês, que gera R$20.000 de juros. Então, essa conta é bem simples também. No caso de juros simples, a gente tem que os juros são calculados por essa formulazinha CIT sobre 100.
né? E a gente já sabe que isso aqui é 20 mil reais. O problema também deu para a gente o valor da variável tempo e deu o valor da variável taxa de juros. Então, o nosso único desafio aqui é encontrar o capital aplicado. Vamos fazer isso aqui. C vezes I. A taxa I, ela está no período mensal, mas a gente vai passar isso para dias, porque o tempo está em dias e a gente tem que usar as duas variáveis na mesma unidade. Então, se é 1,5 por mês, por dia, é só dividir por 30. O tempo é 50 dias. Dividido por 100. Isso aqui tem que dar 20 mil. A gente pode simplesmente cortar esse zero aqui com esse zero, né? Um zero em cima, um zero embaixo. E agora, só fazer a conta bastante simples. C vezes 1,5 dividido por 3 é 0,5 vezes 5 dividido por 100 igual a 20 mil. Isso aqui dá do 0,5 vezes 5, né? É 2,5. C dividido por 100 igual a 20 mil. Agora é só passar o 100 multiplicando e 2,5 dividindo. Então, primeiro eu vou passar o 100 multiplicando. 2,5 C igual a... É só eu colocar mais 2 zeros, né? Então, eu tinha 4 zeros. Agora eu vou ter 6 zeros. Então, 2,5C é igual a 2 milhões. E C é igual a 2 milhões dividido por 2,5. Isso aqui é igual a 800 mil, que é o gabarito da questão. Então, o gabarito dessa questão, letra D, 800 mil reais. Vamos resolver essa questão 29, que seguramente é a questão mais difícil dessa prova, mas que também não é uma questão difícil, né? A gente só tem que perceber que o examinador quer que a gente trabalhe aqui com atualização para valor presente de valores futuros. Vamos dar uma lida. A empresa XYZ planeja comprar um equipamento em janeiro de 2023, cujo preço à vista é de 300 mil reais, pagando com uma entrada e mais duas parcelas. Operação bem tranquila. A entrada correspondente à primeira parcela será paga em janeiro de 2023, no ato da compra. A segunda parcela em janeiro de 2024, no valor de 150 mil. E a terceira parcela em janeiro de 2025, também de 150 mil. E aí ele pergunta, considerando-se a equivalência financeira a juros compostos, se a taxa de juros cobrada pelo vendedor é de 10% ao ano, o valor da entrada em reais será de aproximadamente. Nesse caso, como é uma questão que trata de aproximadamente, especificamente nessa questão eu não vou me preocupar com as casas decimais dos cálculos, porque as alternativas estão bem distantes uma da outra, né? 20 mil, 39 mil, 48 mil. Se as alternativas estivessem próximas, por exemplo, assim, se uma alternativa fosse 39.671,50, a outra fosse 39.672,40, aí eu precisaria me preocupar com as casas decimais dos cálculos. Mas aqui eu vou desprezar, porque as alternativas estão bem distantes. Então, eu vou só fazer um esquema aqui embaixo, para entender, para deixar claro o que está acontecendo aqui nesse problema. Então, vamos colocar aqui uma linha do tempo, né? Mais ou menos assim, está torta, mas está valendo. Vamos imaginar que aqui é o ato da compra, aqui é a primeira parcela, a segunda parcela, né? Um ano depois, e aqui é a terceira parcela, 2 anos depois. O valor da entrada a gente não sabe, e é exatamente o que a questão quer que a gente calcule. A segunda parcela é de 150 mil. E a terceira parcela também é de 150 mil. E a gente sabe que à vista, o valor à vista do equipamento que a empresa vai comprar é de 300 mil. O que a gente vai ter que fazer aqui nesse problema é trazer estes valores aqui, que são futuros, para o valor presente.
trazer para cá, considerando sempre uma taxa de 10% ao ano de juros compostos, né? Lembrando que aqui a gente tem o intervalo de 1 ano e aqui a gente também tem o intervalo de 1 ano. Vamos só pegar isso aqui. Diminuir esse esqueminha que eu fiz só para ficar bem claro o que a gente estava fazendo. Vou diminuir e vou colocar para cá. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que atualizar o primeiro valor de 150 mil e o segundo valor de 150 mil para hoje, valor presente, né? Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui. A primeira parcela de 150 mil, ela ocorre depois de 1 ano. Então, eu vou atualizar para hoje da seguinte maneira. 150 mil dividido por 1,1, que isso aqui é 10% ao ano, né? O resultado disso aqui é aproximadamente 136.363. A segunda parcela de 150 mil, eu também vou atualizar, só que agora correm 2 anos, então são 2 períodos de capitalização de 10%, então é 1,1 ao quadrado. Então fica 150 mil dividido por 1,21, que dá 123.966 reais. Bom, então, como eu estou trabalhando agora só com valores presentes, esse valor aqui é o valor presente da segunda parcela. Esse valor aqui é o valor presente da... Desculpa, esse valor aqui é o valor presente da segunda parcela. Esse é o valor presente da terceira parcela. E agora eu tenho que somar isso com a entrada e ver quanto que dá a entrada para valer tudo 300 mil reais. Então, eu tenho que entrada mais 136.363 mais 123.966. Isso aqui tem que ser igual a 300 mil. Aí, fazendo essa conta, é bem simples, né? A soma dessas duas parcelas aqui é igual a 260 mil. Tem que dar 300 mil. Aí, só passar para o outro lado subtraindo, então, o valor da entrada é igual a 300 mil menos 260.329. Isso aqui, então, é igual a 39.671 reais. Tá aqui, então, o gabarito da questão, aproximadamente, né? 39.670. 30 agora, a última questão de matemática financeira dessa prova, que trata da evolução de uma dívida e do saldo devedor, né? Então, fala o seguinte: uma empresa tomou um empréstimo de 50 mil em janeiro de 2022 a uma taxa de juros compostos de 5% ao mês. Para amortizar parte da dívida, a empresa pagou 30 mil reais em março de 2022 e 20 mil reais em abril de 2022. No que se refere a esse empréstimo, o valor em reais do saldo devedor dessa empresa em maio de 2022 era de aproximadamente. Então, aqui basicamente a gente tem que ir fazendo a evolução dessa dívida e ver quanto que ele ainda tem de saldo devedor lá em maio, né? Vamos fazer aqui essa conta, é uma conta tranquila também de fazer. Então ele contratou 50 mil reais, vou colocar assim, janeiro, né? Em janeiro ele contratou 50 mil reais. Em fevereiro não aconteceu nada, ele não fez nenhuma amortização.
Não preciso calcular isso aqui, porque não vai fazer diferença, não vai me ajudar em nada, mas em março ele fez uma amortização de R$ 30.000. Então aqui eu já tinha tido duas capitalizações dessa dívida, né? Porque é 5% de juros ao mês. Já passaram 2 meses. Se a gente faz a atualização de R$ 50.000 a 5% ao mês durante 2 meses, a gente tem a seguinte conta, eu vou fazer aqui do ladinho. A gente tem que 50.000 vezes 1,05 elevado ao quadrado, né? Porque é 5% ao mês e já passaram 2 meses. Então, o valor da dívida lá em março, ele já estava em 55 mil, resolvendo essa conta, né? Já era de 55.125 reais. Só que aqui, em março, ele fez uma amortização de 30 mil reais. Então, aqui ele pagou, né, 30 mil reais. Então, o saldo devedor dele lá em março ficou só essa diferença, que é de R$ 25.125. Beleza. E aí segue o jogo, né? A gente vai para abril. Em abril teve mais uma capitalização e ele também fez um pagamento de R$ 20.000 em abril. Então aqui a gente tem que pegar os 25 mil que a gente tinha em abril, no início, né, no final de março, e capitalizar isso um mês até abril. Então 25.125, 5%, e aqui é um só, porque de março para abril é só um mês. Essa conta aqui dá R$ 26.381. Eu não vou usar as casas decimais também, porque não vai fazer diferença para a gente aqui. Só que nesse caso, ele também abateu R$ 20.000 da dívida dele. Então, em abril, ele terminou o mês com uma dívida de 26.381 menos 20, R$ 6.381. Deixa eu escrever melhor isso aqui, porque essa letra tá feia. R$ 6.381. E agora ele foi para maio. Maio ele não fez nenhum abatimento, mas aqui a dívida capitalizou mais uma vez. Então a gente tem que pegar esses 6.000. Vou fazer aqui como eu estava fazendo. 6.381 reais, atualizados mais um mês, né? 1,05 elevado a 1, que é mais um mês. Isso vai para 6.700 reais, se a gente desprezar as casas decimais. E aí é a resposta do nosso problema, aí a letra D. Agora para o bloco de questões sobre conhecimentos bancários, lembrando que eu estou resolvendo a prova modelo A, gabarito 1. Questão 31 fala o seguinte: um consultor financeiro capta clientela para investir em instituição financeira legalmente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil, sendo eficiente na sua atividade. Em determinado momento é informado pelo seu contato na referida instituição de que um dos indivíduos indicados estaria realizando operações de aportes de recursos em descompasso com a sua capacidade financeira. Nos termos da Carta Circular 4001 de 2020, os fatos descritos pertinentes aos aportes constituem a ocorrência de indícios de suspeita de lavagem de dinheiro para fins dos procedimentos relacionados às suas atividades financeiras de... Bom, então isso aqui é uma questão do âmbito do COAF, né, que funciona dentro do Banco Central. COAF é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que tem essa finalidade de combater, né, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é o que se chama de PLD. PLDFT, né? PLDFT significa prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo. Então, tentar evitar que as pessoas físicas mal intencionadas, né, com o intuito de lavar dinheiro, esconder recursos, conseguir evadir divisas, tudo isso se utilizem do sistema financeiro para conseguir cometer esse tipo de ilícito, né? Então, o que a gente tem que saber aqui também, essa questão é uma questão que está cobrando o termo frio da lei, né? Então, quem leu a lei vai saber o termo,
Quem não leu vai ficar batendo cabeça entre as alternativas, mas o que eu queria frisar para vocês é que nesses termos do COAF, né, quais são os procedimentos a serem adotados, quando, por exemplo, se pega deportes que são, aportes de dinheiros que são fracionados ou uma movimentação de dinheiro que tenha a finalidade de ocultar a origem do recurso. Todos os procedimentos, né, um grande saque, uma pessoa que ganha um salário baixo vai lá sacar 2 milhões de reais. Então, todas essas movimentações que podem ser suspeitas, as instituições financeiras elas têm que adotar alguns procedimentos e levantar uma bandeira, digamos assim, e reportar isso ao COAF. Então, tem uma resolução, na verdade é uma circular, que vai tratar dos procedimentos a serem adotados, e essa circular é a circular 3978 de 2020. Tá? Essa circular ela diz quais são os procedimentos a serem adotados perante situações que são suspeitas, né? Movimentações financeiras suspeitas. E aí tem a outra circular, que é essa que a questão trouxe, que é a circular 4001 de 2020, que daí ela define exemplificativamente o que são movimentações suspeitas, né? Então ela traz assim movimentação em espécie com valor em descompasso ao que o cliente está acostumado a movimentar, transações que tenham essa finalidade de fazer com que fique confuso o rastreio do dinheiro, quando na hora de fazer algum cadastro, por exemplo, em uma instituição financeira, o cliente começa a opor resistência a apresentar os seus dados pessoais. Então, a circular 3978 define os procedimentos que devem ser adotados quando houver movimentação suspeita, e a circular 4001 exemplifica o que são situações suspeitas, né, das movimentações dos clientes. E no caso, o artigo 1, o primeiro artigo da circular 4001 já diz que as operações ou situações descritas exemplificam a ocorrência de indícios de suspeita para fins de procedimentos de monitoramento. Então, isso já responde a nossa questão, sem precisar ficar refletindo se é uma ou outra. Isso aqui é basicamente o texto frio da lei, da carta circular no caso, né? Então, está respondida a primeira questão. Uma questão 32, uma questão bem específica sobre o Código de Ética do Banco do Brasil, mas apesar de ser muito específica, assim, é uma questão que dá pistas, né, ficando fácil de ser respondida. Ela diz o seguinte: uma funcionária de determinada instituição financeira segue religião de matriz africana, fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após reunião com a equipe da qual participa, é surpreendida com afirmações desairosas em relação aos que são integrantes da referida religião. Diante disso, formula reclamação ao coordenador geral do grupo de trabalho, apresentando sua inconformidade com o evento. Essa situação não ocorreria facilmente no Banco do Brasil, uma vez que nos termos do seu Código de Ética, as relações devem ser pautadas pelo respeito a várias diferenças, dentre as quais figuram as diferenças. Bom, como eu falei, isso é uma questão que está dentro do Código de Ética do Banco do Brasil, então bem específica para quem estudou, direcionado para esse concurso, mas eu trouxe aqui só para vocês verem a parte do Código de Ética, esse tópico 1.4, que fala quais são as diferenças, né, que devem ser respeitadas. Então, o Código de Ética traz todas essas, devemos pautar nossas relações pelo respeito às diferenças, sendo elas físicas, raciais, culturais, religiosas, de orientação sexual, sociais, linguístico-regionais, etárias, de ideias, de origem, de capacidade, de aparência, classe, estado civil ou identidade de gênero. Então, a gente tem que achar qual delas, né, que se encaixa para essa situação. Mas, assim, o próprio enunciado da questão dá dicas, né, do que seria. Então, ela fala que uma funcionária segue uma religião de matriz africana, fato conhecido dos demais, e ela é surpreendida com afirmações desairosas em relação aos integrantes dessa religião, né? Então, aqui, de qualquer jeito, olhando para as alternativas, né, quais são as diferenças que devem ser respeitadas,
não seria diferenças cambiais, não seriam diferenças preventivas e alteradas, né? Até porque isso não existe se a gente está falando dentro de um ambiente de trabalho, respeitar as diferenças. A gente poderia ficar em dúvida entre as diferenças pessoais e religiosas, até porque, né, as diferenças religiosas são diferenças pessoais. Todas essas diferenças são pessoais, né? São características pessoais. Mas a questão queria que a gente trouxesse aí o termo específico usado dentro do código de ética e deu essas dicas aí falando de religião. Então, não poderia ser outra alternativa que não essas diferenças religiosas, né? Como está aqui na alternativa B. Questão 33 fala o seguinte: um pesquisador de ciências da informação busca descobrir como os vários sistemas financeiros nacionais tratam a proteção dos seus bancos de dados contra ataques cibernéticos que se tornaram comuns na contemporaneidade. Nos termos da Resolução CMN 4658 de 2018, que dispõe sobre a política de segurança cibernética aplicável às instituições financeiras, devem ser observados, no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação que busquem garantir a segurança das. Bom, essa questão está cobrando o texto frio da lei, né, o texto frio dessa resolução, só lembrando que essa resolução 4658 de 2018, ela já foi revogada por uma nova resolução do Conselho Monetário Nacional, a resolução de número, eu vou deixar aqui, a resolução 4893 de 2021. Então, esta resolução 4893 de 2021, ela já revogou essa resolução do CMN, então a que está valendo hoje é essa aqui. Mas, com relação a este dispositivo específico da lei, ele traz exatamente o mesmo texto, ali no... Bom, ele fala no artigo 3º, né, exatamente que a política de segurança cibernética deve contemplar, no mínimo, os controles específicos, incluindo os voltados para a rastreabilidade da informação, que busquem garantir a segurança das informações sensíveis. Então, a gente tem a resposta, né, letra E. Aqui não tem muito o que a gente pensar, é o texto da lei. E a lei, né, a resolução CMN, tanto a antiga, que era essa aqui, como a mais atual, essa que revogou a anterior, fala no mesmo termo. Então, a segurança das informações sensíveis, que é a resposta da nossa questão. Questão 34, cobrando essa noção, né, de câmbio. Vamos dar uma olhada, essa questão é bem simples, essa aqui é uma questão até intuitiva. Se os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma mesma moeda comum, por exemplo, o dólar americano, e na pressuposição de que todos os demais fatores permaneçam constantes, uma desvalorização real da moeda brasileira em relação ao dólar americano, a gente tem as alternativas. Então, isso é bem simples, é só imaginar uma alta do dólar, né? Uma desvalorização real da moeda brasileira em relação ao dólar americano, desvalorizou o real, quer dizer que o dólar se valorizou, se apreciou, ficou mais caro. Então, basta a gente, para responder isso aqui, basta a gente pensar que a relação de real para dólar, por exemplo, era de R$4, vamos supor, $1 custava R$4, e passou, né, real para dólar, passou para R$5. Então, esse movimento de aumento do dólar, qual vai ser a consequência disso aqui? E aí vamos olhar as alternativas. Então, desestimulará as exportações brasileiras para os Estados Unidos? Não, porque veja bem, quem exporta do Brasil para os Estados Unidos recebe em dólar. Se o dólar está mais caro, isso é uma vantagem para o exportador. Então, isso é um estímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Essa alternativa está errada. Vamos lá, mantendo esse racional de que o dólar ficou mais caro. Tornará relativamente mais baratas as viagens turísticas dos brasileiros para os Estados Unidos? Não, porque se a gente vai para os Estados Unidos, a gente vai gastar em dólar, a gente vai comprar passagem em dólar, a gente vai ter que fazer câmbio do real para dólar aqui para levar, isso vai ficar mais caro. Então, viajar daqui para os Estados Unidos, se o dólar está mais caro, fica mais caro. Letra C, encarecerá relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos? Pelo contrário, porque para eles lá, aí agora a ótica é a ótica deles, né?
Então, os produtos do Brasil que vão para os Estados Unidos, para eles lá vão estar mais baratos. Porque ao mesmo tempo que para nós o dólar ficou mais caro, para eles o real ficou mais barato. Então, aqueles que lá nos Estados Unidos compram produtos exportados do Brasil para lá, vão pagar mais barato. A letra D, barateará relativamente os produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. Aqui a gente tem a resposta certa, que é justamente o oposto da letra C. Vai ficar mais barato para eles os produtos que a gente exporta para lá. E letra E, manterá inalterados os preços dos produtos exportados do Brasil para os Estados Unidos. A gente já viu que não é por aí. Não é essa a alternativa, né? Para eles lá vai ficar mais barato. Então, a gente já encontrou a resposta. Próxima questão, questão 35, fala o seguinte: a função principal das operações de tesouraria bancária é... Bom, gente, para responder essa questão, a gente apenas tem que saber que as instituições financeiras, né, os bancos, eles lidam com dois tipos de recursos. Eles lidam com os recursos deles e eles lidam com os recursos dos clientes. Todo mundo que é cliente de um banco tem dinheiro lá, né? Então você tem sua conta corrente, você tem sua conta poupança, você tem um investimento num determinado CDB, um determinado fundo de investimento do banco. Então o banco ele tem o dinheiro dele e ele tem o dinheiro dos clientes. Nesse caso, ele tem setores diferentes para lidar com cada um desses recursos. E a tesouraria é a parte do banco que lida com os recursos próprios do banco, né, para objetivar o lucro do banco, né, maximizar o lucro. Então, controlar as receitas e as despesas do banco, por exemplo, as receitas que eles cobram das taxas dos clientes, o lucro que eles têm com operações eventualmente de seguros, os juros que eles recebem, né, por emprestar dinheiro e receber juros dos clientes. Então, esse é o dinheiro do banco. Ele tem um setor para cuidar disso, que é a tesouraria, e ele tem um outro setor para gerir o patrimônio dos clientes, que são os setores ali, né, os gestores dos fundos, a parte de asset dos bancos. Então, os bancos, eles têm aqui recursos próprios e tem os recursos de terceiros. E só para fazer um comentário, esses dois setores aqui não podem conversar. Aqui no meio tem que ter o que eles chamam de Chinese Wall, né? Então, muralha da China. Não pode ter troca de informações entre esses dois setores. E aí, para responder a nossa questão, então, o que a tesouraria faz? A tesouraria, ela atua aqui, no controle dos recursos próprios para objetivar a maximização do lucro dos bancos, né? Controlar as receitas e as despesas, e é isso que a gente tem na letra C. Então, a função principal da tesouraria bancária é administrar os fluxos de receitas e despesas das instituições financeiras, visando controlar os gastos e maximizar os lucros. Vamos dar uma olhada nas outras. Aprimorar a qualidade de atendimento dos clientes, como diz a letra A? Não tem nada a ver com qualidade do atendimento dos clientes. Isso aí é investimento em capital humano, né, treinamento dos gerentes, melhoramento das plataformas digitais que os bancos disponibilizam, etc. Letra B. Ampliar o uso de serviços digitais nas transações financeiras. Isso também não. Está inserido nesse contexto, né, da nova era, da era digital dos bancos, mas isso não é uma responsabilidade das tesourarias bancárias, né? Letra D. Aumentar a carteira de serviços financeiros oferecidos aos clientes. Essa letra D está muito mais associada a esse lado aqui dos recursos, né? Os recursos que o banco administra de terceiros, que não são recursos deles. E letra E. Gerenciar as atividades de marketing, publicidade e propaganda da instituição financeira. Isso não é definitivamente atribuição da tesouraria bancária. Isso fica lá com o setor de marketing, setor de publicidade e propaganda, enfim, um setor à parte, né? Não tem a ver com a parte de gerenciamento dos fluxos de receita e despesa. Então, letra C é a nossa resposta. Questão 36. O comportamento das taxas de câmbio nominais e reais é fundamental para a tomada de decisões por parte de produtores e investidores. Enquanto as taxas de câmbio nominais são cotadas diariamente no mercado de câmbio,
As taxas de câmbio reais são determinadas pelas forças subjacentes à paridade real do poder de compra entre a moeda nacional e a moeda estrangeira. Considere o conceito de paridade relativa real do poder de compra. Considere também que no início de um determinado período a taxa de câmbio nominal de real para dólar seja igual à paridade relativa real do poder de compra. Nesse contexto, para que a paridade relativa real do poder de compra, ou seja, a taxa de câmbio real de real para dólar, fique constante entre o início e o final daquele período, será preciso que a taxa de desvalorização nominal do real brasileiro em relação ao dólar americano seja. Bom, é uma questão um pouco mais profunda, mas ela não é difícil se a gente conhecer a fórmula que relaciona a taxa de câmbio real com taxa de câmbio nominal. Então, eu vou colocar aqui a taxa de câmbio real, ela é igual à taxa de câmbio nominal vezes o nível de preços externos dividido pelo nível de preços nacionais. Vamos deixar essa função aqui um pouco menor. E vamos separar isso aí para a gente entender. Então, eu vou escrever de novo assim: taxa de câmbio real é igual a taxa de câmbio nominal vezes o nível de preços externos sobre nível de preços nacionais. Nível de preços, entendam também por inflação, tá? Então, quando eu estou falando nível de preços, eu quero dizer inflação. Então, isso aqui é inflação externa. Inflação externa. E isso aqui é inflação nacional. Certo? O que a questão está nos sugerindo? A questão está dizendo que essa parcela aqui, que é a taxa de câmbio nominal, ela teve uma desvalorização, ou seja, o dólar ficou mais caro. Vamos pensar em dólar e real. O dólar ficou mais caro do que estava no início do período. Então, digamos que essa taxa que era 4 foi para 5. A gente estava com o dólar a R$4, o dólar foi para R$5. Então, essa parcela aqui teve uma alta. Só que ele está dizendo que o que tem que acontecer para que essa parcela aqui, que é o resultado, né, que é a taxa de câmbio real, fique constante. Bom, se este termo aqui teve uma alta, para que esse aqui fique constante, esse termo aqui tem que ter uma queda. Um tem que contrabalancear o outro. Então, como é que esse termo aqui pode ter uma queda, né? Uma fração? Significa que, com o passar do tempo, de alguma maneira, o termo de baixo tem que ter crescido mais do que o termo de cima, né? Porque o resultado dessa divisão tem que cair. Se o termo de baixo cresceu mais do que o termo de cima, significa que a inflação nacional ela foi maior. Vamos supor que a inflação externa teve uma alta, mas a inflação nacional teve uma alta maior ainda. Vou colocar aqui assim. Então, a inflação externa cresceu um pouco, mas a inflação nacional cresceu mais. Então, significa que, uma vez que a taxa de câmbio nominal teve uma desvalorização, ou seja, ela subiu, eu preciso que a nossa inflação interna também tenha sido maior do que a inflação externa para manter a taxa de câmbio real constante, manter a paridade do poder de compra. E essa é a única alternativa que responde essa questão, é a letra B. Ou seja, para que a paridade relativa do poder de compra fique constante entre o início e o final do período, será preciso que a taxa de desvalorização nominal do real em relação ao dólar americano seja igual à diferença entre as taxas de inflação brasileira e americana acumuladas no período, né? Aliás, a teoria da paridade do poder de compra justamente diz isso, né? Que naquele país que tiver mais inflação, a taxa de câmbio nominal ela vai ter que se depreciar para poder preservar a taxa de câmbio real, ou seja, o poder de compra da moeda no outro país. Então, essa é a única alternativa que responde essa questão, né? A letra A fala a diferença entre as taxas de inflação americana e brasileira, na verdade é o contrário, né? A taxa de inflação brasileira que vai ser maior do que a americana. Também fala que é preciso que essa desvalorização nominal seja igual à taxa de inflação brasileira,
A letra D fala que tem que ser igual à taxa de inflação americana. Na verdade, ela tem que ser igual à diferença, né? Porque a gente tem os dois termos na função. A gente não tem apenas uma das inflações impactando a taxa de câmbio real, a gente tem as duas. E no caso, né, a brasileira tem que ter sido maior que a americana. E aí, a última também, letra E, livremente cotada no mercado de câmbio sem relação com as taxas de inflação. Aí, essa seria a alternativa mais errada de todas, porque a taxa de câmbio real necessariamente representa uma relação entre as inflações, né, dos dois países que a gente está comparando a moeda. Então, a gente achou aí a alternativa correta, letra B. Questão 37 fala sobre política monetária, né? Diz o seguinte: a oferta da moeda, meios de pagamento M1, no Brasil tende a se expandir se as autoridades monetárias. E aí ele dá as opções. Bom, aqui a gente está falando também sobre agregados monetários, né? Isso aqui não é uma aula sobre política monetária, nem sobre agregados monetários, então vamos para o racional direto dessa questão. Eu já falei em alguns outros vídeos sobre política monetária. O que é o agregado monetário M1, que é o agregado chamado de moeda? O agregado monetário M1 é a soma do PMPP mais DV. E o que significam essas siglas? PMPP significa papel moeda em poder do público, ou seja, é o dinheiro físico que está circulando na economia, e DV, depósito à vista, é o dinheiro que as pessoas têm depositado em conta corrente. Ou seja, tudo isso junto, o dinheiro que está depositado em conta corrente, mais o dinheiro físico que está circulando na economia, é o agregado M1, que representa a quantidade total de moeda que está em circulação na economia, né? A quantidade total de moeda na economia. E aí o governo ele tem 3 ferramentas clássicas de fazer a alteração dessa quantidade de moeda. Quando o governo quer aumentar ou diminuir a quantidade de moeda em circulação, ele usa 3 ferramentas clássicas, né? Então, a primeira delas é o que a gente chama de Open Market. Open Market são as operações... Open Market são as operações de mercado aberto, que significam aquelas operações do Banco Central de compra e venda de títulos públicos. Quando o Banco Central compra ou vende títulos públicos, ele está atuando, né, numa ferramenta de política monetária para inserir ou para retirar a liquidez da economia, que é a mesma coisa que inserir ou retirar moeda da economia, né? Aumentar ou reduzir a circulação de moeda. Então, essa é uma das operações. A segunda ferramenta de política monetária é o depósito compulsório. Depósito compulsório, que nada mais é do que uma parcela dos depósitos à vista, depósitos a prazo e depósito de poupança que os clientes têm nos bancos e que tem que ser retida compulsoriamente numa conta do Banco Central. Ou seja, quanto maior é a parcela dos valores dos depósitos bancários que tem que ser retidos no Banco Central, menor é a circulação de moeda na economia. Então, quando o governo quer aumentar ou diminuir também a quantidade de moeda, ele altera essa taxa de depósito compulsório. Lembrando que é uma taxa diferente para cada uma das contas, uma para depósito a prazo, uma para depósito à vista e uma para depósitos de poupança. E a terceira ferramenta é a taxa de redesconto. Essa taxa de redesconto nada mais é do que a taxa de juros que o Banco Central cobra para emprestar dinheiro para os bancos quando os bancos têm algum problema de liquidez. Isso significa que quanto maior for a taxa de redesconto, maior é os juros que os bancos pagam para o Banco Central se precisarem pegar dinheiro emprestado. Então, aumentando essa taxa também diminui a demanda dos bancos, né, por empréstimos do Banco Central, que também diminui a quantidade de moeda na economia. Então, sabendo disso, vamos agora tentar encontrar a nossa resposta aqui dessa questão. Então, vamos lá. A oferta de moeda no Brasil tende a se expandir se as autoridades monetárias comprarem liquidamente títulos públicos em operação de mercado aberto. Exatamente. Aqui a gente já tem o nosso gabarito. Isso significa que quando as autoridades monetárias, né, no caso aqui o Banco Central, compra liquidamente títulos públicos, ele está retirando dos agentes econômicos títulos públicos, que não são moeda, e está entregando para esses agentes moeda.
Então, isso vai fazer com que aumente a circulação, vai aumentar a quantidade de moeda na economia. São essas operações de mercado aberto. Os agentes econômicos que compraram títulos públicos devolvem esses títulos para o Banco Central e pegam dinheiro. Então, isso vai aumentar a quantidade de moeda na economia, e aqui a gente já tem a resposta. Na letra B, aumentarem a taxa de recolhimento de reserva compulsória sobre os depósitos dos bancos. Aí não, é justamente o contrário. Quando aumenta o depósito compulsório, isso faz com que uma maior parcela dos recursos depositados nos bancos tenham que ficar retidos no Banco Central. Isso automaticamente diminui o poder de multiplicação da moeda dos bancos e diminui a oferta total de moeda na economia. Então, o que acontece é, se aumenta a taxa de depósito compulsório, né? Se aumenta o depósito compulsório, cai a quantidade de moeda da economia. Letra C, se aumentarem a taxa de redesconto dos empréstimos de liquidez, é a mesma coisa, né? Se a gente aumenta a taxa de redesconto, os juros cobrados dos bancos pelo Banco Central, quando os bancos pedem empréstimo, vai ficar mais caro, então os bancos vão pedir menos empréstimo. Então, dessa maneira, eles vão receber menos dinheiro, também vão diminuir sua capacidade de multiplicar moeda, e um aumento da taxa de redesconto faz com que caia a oferta de moeda na sociedade, na economia, né? Letra D, se aumentarem os dividendos pagos pelas empresas públicas. Essa aqui não tem nada a ver, primeiro porque as autoridades monetárias não têm a capacidade de aumentar os dividendos pagos pelas empresas públicas, e segundo porque quando o dinheiro é pago de uma empresa pública em forma de dividendos para os seus acionistas, isso só faz com que o dinheiro troque de mão. O dinheiro estava no caixa de uma empresa pública e vai para os acionistas, mas isso não faz com que aumente a quantidade de dinheiro, né? A quantidade de moeda, só o dinheiro troca de mãos. E a letra E, se diminuírem os impostos indiretos incidentes sobre os bens de investimento. Novamente, as autoridades monetárias não têm essa prerrogativa de diminuir imposto indireto. Está muito mais associado à política fiscal do governo do que à política monetária. E além do que, diminuir os impostos indiretos também não vai fazer com que aumente a quantidade de moeda na economia, né? É só uma questão de pagar menos imposto, mas isso não faz aumentar a oferta de moeda, né? E além de tudo, como eu falei, a autoridade monetária não tem essa competência de diminuir imposto cobrado sobre bens e investimentos, certo? Então a gente encontrou aí resposta correta, letra A. Vamos para a próxima questão, mais uma falando sobre câmbio. Considerando-se o atual regime cambial brasileiro, uma redução pronunciada das taxas de juros nos Estados Unidos relativamente à taxa de juros no Brasil tenderia a fazer com que? Para resolver essa questão, a gente tem que pensar sempre num macete que ajuda muito, né, nessas questões de concurso, quando a gente pensa que o dinheiro procura as taxas de juros. Então, o que isso significa? Que o dinheiro procura taxa de juros. Vamos colocar aqui um esqueminha. Vamos representar os Estados Unidos aqui e o Brasil aqui embaixo. Dinheiro procura taxa de juros. Onde a taxa de juros estiver maior ou melhor do que essa expressão, onde a taxa de juros subir mais, é para lá que o dinheiro vai migrar. O dinheiro sempre vai perseguir a taxa de juros. Digamos que a taxa de juros do Brasil, dos Estados Unidos, seja, vamos botar um valor arbitrário assim, 3%, e no Brasil seja 5%. E isso aqui determina um determinado equilíbrio entre esses dois países. Se a taxa de juros do Brasil permanecer em 5, mas a taxa de juros dos Estados Unidos for para 4, ou seja, a taxa de juros do Brasil permaneceu, mas a taxa de juros dos Estados Unidos subiu. Isso vai fazer com que haja um fluxo de dinheiro do Brasil para os Estados Unidos, porque aquele equilíbrio agora mudou de patamar. Então, subiu a taxa de juros dos Estados Unidos em relação à do Brasil. A do Brasil ficou parada e a dos Estados Unidos subiu um pouco. Então, agora, sabendo disso, vamos pensar o que vai acontecer se a gente tiver o que essa questão está propondo para a gente. Digamos que o equilíbrio seja esse. A taxa de juros no Brasil é de 5% ao ano, a taxa de juros nos Estados Unidos
é de 3% ao ano. Ele falou que se tiver uma redução pronunciada da taxa de juros dos Estados Unidos em relação à do Brasil, digamos que a do Brasil não se mexa, mas a taxa de juros dos Estados Unidos é uma redução pronunciada, ela cai, digamos assim, para algo em torno de 1. Era 5 para 3, agora está 5 para 1. Para onde que vai correr o dinheiro? O dinheiro vai correr para cá. Caiu, então onde está maior relativamente ao que se tinha antes, é onde vai receber dinheiro. Então, se vem dinheiro dos Estados Unidos para cá, significa que a gente tem um caminho de entrada de dólares. Se entra dólar no Brasil, tem mais dólar disponível, né? Isso aumenta a oferta, faz com que, quando a gente sabe, né? Quando tem aumento de oferta, o preço cai. Então, como vai entrar dólar no Brasil, vai ter mais oferta de dólar, o preço do dólar vai cair em relação ao real. Essa é a mesma coisa que dizer que o preço do real sobe em relação ao dólar. Então, a gente, numa situação dessas, de uma queda pronunciada da taxa de juros nos Estados Unidos, a gente veria, mantidas todas as outras condições, o dólar ficar mais barato. Isso que a gente já vê acontecer. Então, aí vamos analisar as questões para ver qual delas se encaixa nessa situação de dólar mais barato, né? A moeda brasileira, o real, né, se valorizasse cambialmente em relação ao dólar americano. É exatamente isso. O dólar ficar mais barato significa que o real está se valorizando. Então aqui a gente já tem o gabarito. Vamos olhar as outras. As exportações brasileiras para os Estados Unidos fossem cambialmente estimuladas. É justamente o contrário. Se o dólar vai estar valendo menos, aqueles que exportam têm menores incentivos a exportar, porque eles vão receber em dólar. Aqueles que exportam para os Estados Unidos recebem em dólar, mas agora o dólar está mais barato. Então, isso é um desestímulo às exportações brasileiras para os Estados Unidos. Letra C. As reservas brasileiras de divisa em dólar americano diminuíssem. É justamente o contrário. Vai entrar mais dólar, as nossas reservas cambiais vão aumentar. Letra D. Os fluxos de capitais financeiros brasileiros para os Estados Unidos aumentassem. É justamente o contrário. O caminho do dinheiro vai sempre para onde a taxa está relativamente maior. Então, o caminho do dinheiro vai ser esse aqui, e não esse aqui. Beleza? Então, vamos olhar agora a última questão. As importações brasileiras originárias dos Estados Unidos fossem cambialmente desestimuladas. Repara o seguinte, se o dólar está mais barato, a gente tem mais incentivo a consumir produto importado, porque relativamente vai ser mais barato. Aquilo que custava 20 dólares antes, se agora está custando 20 dólares, está custando mais barato em real, porque o dólar ficou mais barato. Digamos que o dólar estava custando 5 reais, agora está custando 4. Aquilo que custava 20 dólares, para a gente custava 100 reais, agora está custando 80. Então, é justamente o contrário do que fala a alternativa E. As importações brasileiras originárias dos Estados Unidos fossem cambialmente desestimuladas? Não, elas seriam estimuladas. Como o dólar ia estar mais barato, a gente teria um incentivo a consumir mais produtos importados. Então, analisadas todas aí, a gente vê que nosso gabarito é a letra A. Próxima questão 39, sobre câmbio. Vamos lá. No caso de um regime de taxa de câmbio fixa entre o real e o dólar americano, verifica-se que... E aí vamos analisar cada uma das questões. A. As diferenças de taxa de inflação entre o Brasil e os Estados Unidos não alterariam a taxa de câmbio real entre as moedas desses dois países. Bom, aqui só comentando essa questão, né, existe uma diferença entre taxa de câmbio real e taxa de câmbio nominal. A taxa de câmbio nominal é aquela que a gente vê no jornal, né? Todos os dias, quanto que fechou o dólar, 4,85, 4,92, 4,97, 5,10. Essa é a taxa de câmbio nominal. E a taxa de câmbio real, ela já tem a ver com o poder de compra de uma moeda em outro país. Então, tem mais a ver com a paridade do poder de compra, né? Vem dessa ideia de diferença entre taxa de câmbio nominal e taxa de câmbio real, a paridade do poder de compra. E a única coisa que a gente tem que saber para conseguir responder sobre essa A, se ela está verdadeira ou se está falsa, é que a gente tem que a taxa de câmbio real é igual à taxa de câmbio nominal
vezes o nível de preços externos dividido pelo nível de preços nacionais. Então, quando a gente fala que existe um regime de câmbio fixo entre o real e o dólar, a gente está falando que a taxa de câmbio nominal é fixa. Então, essa taxa aqui, ela é fixa. Agora, uma vez que essas duas variáveis, que são os níveis de preços, né, que representam a inflação no Brasil e a inflação nos Estados Unidos, se elas variarem, a taxa de câmbio real varia. Não é porque a taxa de câmbio nominal está fixa que a taxa de câmbio real vai ser fixa, porque a taxa de câmbio real depende, além de depender da taxa de câmbio nominal, depende também das taxas de inflação. Então, não significa que, uma vez que a taxa de câmbio nominal é fixa, a taxa de câmbio real necessariamente seja fixa. Então, a letra A está errada. Com relação às políticas monetárias, aí letra B, né? Verifica-se que políticas monetárias expansionistas nos Estados Unidos causariam recessão no Brasil. Na verdade, a gente não pode fazer essa associação direta, né? Existem várias outras variáveis que são causadoras de uma recessão. Então, não necessariamente uma política monetária expansionista dos Estados Unidos faria o Brasil ter uma recessão. Essa aqui também está errada. Política monetária expansionista é simplesmente quando o governo aumenta a liquidez da economia, né? Então, baixa taxas de juros, aumenta a liquidez da economia, e aí isso tem efeitos internos no país. Até pode ter reflexos externos, né? Mas não necessariamente vai causar uma recessão no Brasil. Vamos lá, letra C. Políticas monetárias no Brasil e nos Estados Unidos sempre seriam contracionistas. Também não tem nada a ver. O regime de câmbio fixo entre real e dólar não significa que sempre as políticas monetárias são contracionistas. Política monetária contracionista é retirar a liquidez da economia por meio, né, do aumento da taxa de juros ou de alguma outra ferramenta da política monetária, mas não necessariamente só porque o câmbio é fixo, as políticas monetárias sempre seriam contracionistas. Então, isso aqui também está errado. Letra D, a taxa de câmbio entre o real e a moeda, taxas de câmbio entre o real e a moeda europeia seriam fixas. Nada a ver, porque a taxa seria fixa entre o real e o dólar, não entre o real e qualquer outra moeda. O real pode ter uma taxa de câmbio fixa com o dólar e ter uma taxa de câmbio flutuante com outras moedas. Não necessariamente uma coisa implica na outra. Então, por exclusão, a gente já teria necessariamente que a resposta certa é a letra E. Mas vamos dar uma lida. As taxas de juros no Brasil e nos Estados Unidos seriam muito próximas se houvesse muita mobilidade de capital financeiro entre esses dois países. Aqui a gente tem a resposta certa. Aquele esqueminha, a gente pode colocar o esquema de que as taxas, o dinheiro sempre vai atrás dos juros, né? Onde tem mais juros, é para lá que o dinheiro vai. Então, se a gente tem aqui os Estados Unidos e a gente tem aqui o Brasil e há muita mobilidade de capitais, né? O dinheiro pode tanto ir do Brasil para os Estados Unidos, como pode ir dos Estados Unidos para o Brasil. Se houver uma taxa de câmbio fixa, e também houver mobilidade de capitais livre, significa que tanto faz eu fazer o câmbio do real para o dólar, do dólar para o real, que esse câmbio é fixo. Isso tenderia a aproximar as taxas de juros, porque a gente não teria um fluxo definido de dinheiro entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E as taxas de juros, então, elas se equilibrariam nesse cenário. Então, aí, a gente já encontrou a resposta certa. Última questão do bloco de conhecimentos bancários dessa prova do Banco do Brasil. Inclusive, infelizmente, uma questão que a SES Gran Rio cometeu um erro, essa questão deveria ter sido anulada. Vamos lá. Nem sei se foi anulado ou não foi, não sei, não acompanhei isso aí do concurso, mas essa questão ela tem um erro. Vamos lá. O Conselho Monetário Nacional é um importante órgão do Sistema Financeiro Nacional. As atribuições do CMN são inúmeras, entre as quais. Para responder essa questão, basta conhecer as atribuições do sistema do Conselho Monetário Nacional, que estão na lei, vou até colocar aqui, 4595 de 1964, que foi a grande lei da reforma do sistema bancário, que a lei, inclusive,
que definiu, né, as atribuições, do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. E aqui o que a questão quer é que a gente identifique qual dessas atribuições é do Conselho Monetário Nacional, sendo que todas as outras são do Banco Central. Então, assim, aqui não tem muito o que explicar, né? Mas letra A, regular o serviço de compensação de cheques e outros papéis é atribuição do Banco Central, tá nessa lei. Vamos para a letra C, vamos deixar a B por último, porque a B é o gabarito da questão. Então, B, determinar via Comitê de Política Monetária a taxa de juros Selic. O Copom, ele funciona na estrutura do Banco Central, então isso aqui também compete ao Banco Central. Letra D, autorizar o funcionamento das instituições financeiras operando no país, também é uma atribuição do Banco Central. É o Banco Central que concede a autorização para qualquer instituição financeira entrar em funcionamento. E a letra E, emitir títulos do CMN, isso aqui não existe. Não existem títulos do CMN na economia do Brasil. Na verdade, o CMN é um órgão regulador do sistema financeiro nacional, né? Eu acho até que, já fiz um vídeo sobre isso aqui no canal, sobre a estrutura do sistema financeiro nacional, onde a gente tem 3 camadas de instituições: a camada das instituições reguladoras, a camada das instituições supervisoras e a camada das instituições operadoras. Então o CMN está lá em cima e ele é um órgão com atribuições normativas, né? Nada de operar. Então ele não emite títulos, não existem títulos do CMN. Os títulos que são emitidos hoje são títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, negociados pelo Banco Central. E então essa questão aqui está errada. A letra B, originalmente, ela estaria certa, né? Originalmente essa questão aqui estaria certa. Acontece que a Lei 179 de 2021, que é a Lei da Independência do Banco Central, deixa eu colocar aqui, é a Lei Complementar 179 de 2021, que é a Lei de Independência do Banco Central, determina que ela vetou, na verdade, o artigo da Lei 4595, que dizia que o CMN autorizava as emissões de papel moeda. Porque como é que era até então? Quem emitia o papel moeda era o Banco Central, mas nos limites autorizados pelo CMN. Então, de fato, o CMN autorizava a emissão de papel moeda. Isso não é mais assim. Agora o Banco Central tem autonomia para emitir papel moeda sem se submeter aos limites estabelecidos pelo CMN. Então, o gabarito foi dado como letra B, mas é uma questão incorreta, na verdade está desatualizado, né? Isso era assim até a entrada em vigor da Lei Complementar 179, a lei complementar que é a Lei de Independência do Banco Central. Mas esse foi o gabarito, não sei se essa questão foi anulada ou não, mas enfim, caberia, né, a anulação dela.